Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conjunto Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recentemente assisti o vídeo do historiador Lucas Lancaster a respeito do conclave que agora elegeu o nosso novo Papa Leão XIV, e ele comenta sobre a influência progressista dentro do Vaticano, e ele chega à conclusão de que nós passamos pela maior crise da história da Igreja. Eu confesso que fiquei um tanto surpreso com esse tipo de comentário, porque nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, e sim de alguém que tem um conhecimento bastante aprofundado da história da Igreja. E por que a minha perplexidade até certo ponto? Porque me parece muitas vezes que mesmo pessoas que são bastante inteiradas e até mesmo apaixonadas pela história da Igreja, eles caem assim num perigoso romantismo de idealizar um passado que muitas vezes não existe, e parece não compreender que nos momentos de crise, essa crise que nós vivenciamos, na verdade, não é necessariamente uma crise da Igreja. É uma crise da civilização como um todo. A Igreja está dentro dessa sociedade. Então, o problema não é a crise da Igreja somente, embora, evidentemente, eu não negue que exista crise. Mas sim que a nossa sociedade, tal como nós vivenciamos, vive também uma grande crise, e a Igreja, que é feita de pessoas de carne e osso, não está imune a essa contaminação, como também não está imune ao que está acontecendo ao redor. Mas, por outro lado, essa ideia de que nós vivemos a pior crise da história, ou coisa parecida, me parece uma observação muitas vezes alarmista, mas que, se compararmos a outras fases da Igreja Católica, me parece muitas vezes exagerada e inclusive carente de um certo substrato histórico. Eu falo isso, evidentemente, não querendo ofender o Lucas Lancaster, mas é passível essa crítica justamente porque a declaração do Lucas Lancaster, ainda que não sendo de todo impertinente, ou seja, alertando sobre cardeais que infelizmente descambam para a heresia descarada, no entanto, a gente também não pode reduzir a dimensão da Igreja a estas pessoas. Mesmo que eles tenham cargos de alta monta na Igreja, no entanto, nem por isso podemos fazer um pré-julgamento resumido a partir do que acontece somente no Vaticano. Porque o catolicismo, embora tenha como chefia a Santa Sé, no entanto, o catolicismo comporta 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E isso não é pouca coisa. Isso revela claramente que a Igreja Católica está cada vez mais universalizada. A Igreja Católica está se tornando cada vez mais uma instituição mundial mesmo. Mas eu gostaria de tocar nesse ponto da pior crise da história, segundo o Lucas Lancaster, é que parece que ele não percebe uma coisa muito básica, que é o grau de abrangência que a Igreja tem na atualidade e também o grau de problemas por conta dessa abrangência que a Igreja tem, seja contactando com várias culturas, com vários problemas de vários matizes, e são problemas, em geral, diferentes em todo o mundo. Esse é o primeiro ponto. Então nós temos contato com vários tipos de situações problemáticas que não são necessariamente as mesmas em todo o mundo. Nós temos lugares de guerras, lugares de perseguições religiosas, lugares de desestruturação social, lugares, por exemplo, como o nosso caso da nossa sociedade, que já não é mais uma sociedade católica. Por exemplo, o problema do divórcio, o problema dos movimentos LGBT, enfim, né? Quer dizer, esses pacotes propriamente ditos subversivos da moralidade que são trazidos pela sociedade secular. E essa sociedade secular existe e ela contamina não somente o tecido social, mas o próprio tecido da Igreja. Então nós temos aqui um grau de abrangência, e no meu entender não é que esses problemas sejam mais graves do que outros, mas sim que eles são problemas
que têm óticas diferenciadas e são novos desafios que nós devamos enfrentar. E existe também um outro aspecto, o aspecto da comunicação em massa. Hoje, na finalização do conclave, vemos o poder da informação massificada. Quer dizer, instantaneamente nós sabemos quem é um Papa de Roma. Instantaneamente. Quer dizer, todo mundo acompanhou o papado. E aqui, se nós analisarmos o aspecto da comunicação, ela tem uma grande influência no que diz respeito à nossa visualização dos problemas. Por quê? Porque hoje as regiões, os países, em geral, eles não são mais umas ilhas. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo em Israel-Palestina, na Ucrânia, na China, agora no Afeganistão, na Índia e assim sucessivamente. E isso muda radicalmente a nossa perspectiva, a nossa visão do que é um problema e do que é uma crise. Eu vou fazer uma seguinte comparação, por exemplo, de certos eventos do passado, se eles fossem transferidos dentro dessa sociedade da comunicação e da sociedade de massas e também de uma sociedade que tem, teoricamente, um pluralismo religioso. Vamos pegar, por exemplo, algumas crises da história da igreja, se elas fossem explanadas no século XXI. Eu vou citar o nome, por exemplo, de um papa do século X, João XII, por exemplo. Digamos que João XII não fosse um papa do século X, mas sim um papa do século XXI. E de repente houvesse um conclave e toda a imprensa estivesse vendo Roma, e do nada nós ouviríamos Habemus Papam. E aí a gente vê um moleque com forma de playboy, de delinquente, como papa. E não só isso. Um sujeito que transformou o Vaticano num verdadeiro balcão de negócios. E mais ainda, segundo se diz a lenda, ele foi assassinado por um sujeito que o pegou na cama com a sua esposa. Há quem diga que ele foi jogado da janela, foi defenestrado. Há quem diga que, sei lá, ele foi morto com um golpe de uma pedra na cabeça. Enfim, existem várias versões em torno disso. Mas imagine se isso acontecesse no século XXI. No século XXI. Aí, claro, nós teríamos aquele plantão da Rede Globo, né? Chega que quando a gente ouve assim, morreu alguém, né? Quando a gente ouve aquele plantão da Rede Globo, morreu alguém. Né? Aí os escamparinhos lá da Itália falando: o Papa João XII foi encontrado morto na cama junto com uma amante. Né? A polícia italiana está investigando as causas da morte. Imagine essa cena no século XXI. Você pode ter certeza que milhões de católicos automaticamente perderiam a confiança na igreja. Ou ficariam chocadíssimos com uma cena como essa. Só que como era o século X e a política de Roma não era a política de toda a Europa, a população medieval continuava comungando, seguindo as homilias do bispo, seguindo as homilias do padre, e o que acontecia em Roma ficava em Roma. Isso não se espalhava, salvo, evidentemente, talvez entre o clero. O clero se correspondia e talvez soubesse dessas histórias. Mas o fato dessa crise não sair das portas de Roma não significa que não seja uma crise, e uma crise bem grave. Porque isso afeta a confiabilidade do papado. Nós podemos ir mais além, por exemplo, se o Concílio de Trento fosse não no século XVI, mas no século XXI. Digamos que nós tivéssemos um Papa como Júlio III. O Papa Júlio III estará fazendo o Concílio de Trento no século XXI, com todas as câmaras de TVs do mundo, vendo os bispos se reunindo, os cardeais e assim sucessivamente.
E de repente acontece um fato inusitado. Júlio III está passeando pelas ruas de Roma e encontra um garoto de 18 anos com fama de Michê, quase como se fosse assim um Guilherme de Pádua da vida, e o leva para o Vaticano e o nomeia cardeal. Porque ele ficou apaixonadíssimo pelo mancebo lá, esquizoide. Imagina se isso fosse no século XXI. Se fosse no século XXI, os tabloides sensacionalistas estariam fazendo a festa. Ou então os jornais de fofoca, enfim, sei lá, a revista Contigo, o Papa com um caso amoroso com um garoto de programa. Aconteceu isso no século XVI, no Concílio de Trento. Um Papa, como o Júlio III, que era de 1550 a 1555, se não me falha a memória. E isso sem prejuízo de outras e outras situações que engendram a crise. E que, numa época que não era de comunicação, e observem que no século XVI os protestantes também fizeram a festa. Não, evidentemente, com a TV ou com a internet, mas com a imprensa, porque a imprensa estava para a Europa do século XVI, como hoje a internet está para o século XXI. Panfletos satirizando o Papa, panfletos satirizando Trento, panfletos satirizando a conduta duvidosa do clero e assim sucessivamente. Mas os tradicionalistas vão dizer o seguinte: mas esses papas eram apenas imorais, mas não tocaram na sã doutrina católica. Esse é o argumento deles para dizer que nós vivemos a pior crise da história. Só que existe um porém aí. Do que adianta você pregar de forma teórica a sã doutrina se você não a vivencia? Ou vocês acham que a conduta de um mau bispo, de um mau padre, de um mau clérigo, não desmoraliza a imagem da igreja? E isso sem prejuízo do fato de que a igreja passou por várias crises de forma doutrinária. Vamos analisar, por exemplo, talvez uma das maiores crises da história da igreja. Isso sim foi uma grande crise, que foi a crise ariana. A crise ariana foi uma heresia que negava a divindade de Jesus Cristo, que negava a Trindade. E essa heresia se tornou quase que hegemônica na igreja. O que significa isso? Significa que, dentro do orbe cristão, uma parte significativa de pessoas deixaram de crer na divindade de Cristo. E isso no século IV. Ou como já dizia um santo, o mundo dormiu trinitário e acordou ariano. Imaginem isso. Imaginem também que houve povos convertidos na Europa que foram convertidos através da heresia. Eu posso dar um exemplo do caso dos visigóticos da Espanha. Quando os visigodos estabeleceram o seu reino, a conversão deles ao cristianismo se deu pelos arianos. E só foi por volta de 549, acho que foi o rei Ricaredo, é que ele aceitou se sujeitar à Igreja de Roma. No caso, a ortodoxia trinitária. Mas vejam que, com o concílio de Niceia, concílio de Constantinopla, enfim, dentre os vários concílios, regiões inteiras da Europa não acreditavam neles. Eram ineficazes. Então você tinha uma quase que minoria trinitária e uma maioria ariana. E isso sem prejuízo de outras e outras heresias. E malgrado a isso, ainda temos a invasão islâmica na Europa. No século VIII, ou seja, o Mediterrâneo sendo uma ponta de lança para a invasão contra os europeus, a Itália sendo atacada, a Espanha sendo dominada, ou seja, por volta de 711, quando os islâmicos do norte da África tomaram praticamente toda a Espanha e quase invadiram a França. Aí eu pergunto para vocês uma coisa: vocês acham que essa realidade em que, por um lado, você tem a crise ariana, e a crise ariana durou bastante tempo, até o século VII, VIII, você ainda tinha núcleos arianos. E vou mais além, quando os islâmicos tomaram a Espanha
visigótica, muitos dos bispos que estavam sob a jurisdição muçulmana e que eram considerados moçárabes, os indicados pelos muçulmanos eram arianos. Para quê? Para subverter a fé trinitária e, claro, para facilitar a conversão ao Islã, porque o Islã nega a trindade. Há quem diga que, inclusive, o Islã tem influência do arianismo em algum ponto. Aí, passando essa crise, porque o arianismo felizmente desaparece, a fé ortodoxa vence essa crise horrorosa, a Europa reage à invasão islâmica, dentre outras coisas. Mas mesmo assim, você tem períodos de declínio do clero. E esse declínio do clero gera uma desconfiança da sã doutrina, e não somente uma desconfiança, como também novas heresias. Novas rupturas. E assim sucessivamente. Então dizer que hoje vivemos a maior crise da história, alto lá. Coloquem esses problemas que eu estou explanando para vocês dentro da cultura de massas da atualidade. Aí vocês vão ver o tamanho da crise. Talvez muitas crises só não foram muito piores, se é que podemos dizer assim, porque talvez as facilidades de comunicação, dentre outras coisas, né, dificultavam talvez, mas dificultavam em termos, porque a heresia ariana se espalhou por toda a cristandade. E quiçá, por exemplo, a própria reforma protestante. Ainda que possamos questionar o fato de que a reforma foi uma rebelião do poder secular contra a igreja, e foi, por assim dizer, uma revolução, por outro lado, a reforma protestante reflete a decadência do clero. Reflete a inépcia do clero. No século XV, nós observamos claramente que, a despeito de tentar restabelecer uma mística, como no caso da devócio moderna, e mesmo assim a devócio moderna, que foi um movimento que surgiu na Alemanha, surgiu na Holanda, quer dizer, no que era a Holanda da época, porque não existia a Holanda, obviamente. Quer dizer, todos esses movimentos místicos, né, que tentaram resgatar a fé contra uma visão mecanicista da igreja, uma religiosidade mecânica, uma religiosidade muito cheia de liturgia, mas muito vazia de espiritualidade, mesmo com essas tentativas, a crise da igreja degringolou para um racha em que uma parte da Europa deixou de ser católica. Deixou de ser católica mesmo. E não só deixou de ser católica, como perseguiu os católicos. A reforma protestante foi um movimento extremamente violento contra os católicos. E no século XVI, o Papa estava no mais completo descrédito. É só ver, por exemplo, a onda de insultos, de publicações, porque aqui nós temos o caso do poder da comunicação da imprensa. Né? A imprensa, que foi inventada no século XV, facilitou a difusão de novas ideias, dentre outras coisas, e também causou até mesmo uma revolução estrutural na própria política, na própria discussão política. E, inclusive, podemos dizer que é caudatário do que nós chamaríamos de opinião pública. Uma coisa que não existia antes. Então vejam que, em inúmeras situações, a igreja passou por coisas extremamente horríveis. Extremamente danosas. E com todas as limitações de suas respectivas épocas. Então é por isso que eu acho de uma extrema ingenuidade dizer que nós vivemos a pior crise da nossa história. Uma coisa que a gente tem que perceber, que é interessante, é o seguinte: o papado é tão desprestigiado assim? Sim ou não? Eu posso dizer não. Sabe o que é mais incrível? É que, a despeito dos problemas que surgem a partir do século XX na igreja, mas claro, é muito antigo, muito mais antigo, porque a igreja é atacada por todos os lados, a igreja perde poder, os estados nacionais se rebelam contra a igreja, ocupam os espaços da igreja, o processo de secularização também é violento, tanto do ponto de vista ideológico, cultural, ético e assim sucessivamente. Mas mesmo assim existe uma coisa que isso não poderia deixar batido para um Lucas Lancaster, que é um homem inteligente, evidentemente. O fato de que hoje
nós estamos discutindo a sucessão de um Papa. Nós estamos discutindo no mundo inteiro isso. Isso é inédito na história da própria Igreja. E vocês acham que a abrangência com que a imprensa dá cobertura ao Papa, até mesmo se preocupa com o que o Papa pensa? E não somente a imprensa, grupos políticos, grupos econômicos, países e assim sucessivamente. Por que eles se preocupam com a Igreja se a Igreja está tão decadente e tão em crise? Por que será? Por que na morte do Papa Francisco você tem autoridades de mais de 100 nacionalidades? Vocês acham que isso acontecia no século XVI? Vocês acham que acontecia na Idade Média? Porque a Idade Média é muito romantizada pelos tradicionalistas. Mas a Idade Média teve papas horrorosos. Teve cisma do Ocidente, em que a Europa inteira entrou em guerra por causa de papa. Tinha o Papa A, o Papa B e o Papa C. Ou seja, pelo menos ninguém sabia quem era a autoridade. Isso também é uma crise. É uma crise que também levou a um problema relacionado à autoridade da Igreja. E se vocês acham que a definição da autoridade da Igreja não é um problema doutrinário, diga-se de passagem, porque isso foi resolvido por um concílio, mas dentro do concílio surgiu um movimento na Igreja chamado conciliarismo, que queria limitar os poderes do Papa e, portanto, enfraquecer os poderes do Papa. Então vejam que esse dinamismo, de certa forma, poderia subverter tranquilamente a doutrina católica. Parece que a Igreja ela chega num ponto assim, sabe? Num ponto de que parece que ela vai se esfacelar, ela vai se autodestruir por conta das ações humanas. E de repente, uma hora para outra, acontece alguma coisa que ela sai das cinzas e ressurge do nada. E isso me parece muito incrível, me parece realmente algo divino. É comum a Igreja estar lá embaixo. E detalhe, é uma oscilação, sabe? A história parece assim oscilar em muitas crises. Desde o século I, desde o século II, desde o século III, enfim. A Igreja ela oscila em várias crises. Claro, algumas são novas, outras são velhas, outras são continuações de velhos problemas. Nós estamos passando por um processo final do secularismo. Um processo que, evidentemente, está se consolidando e que nós vamos ter que nos lidar com isso. E que passamos pelo menos 2 séculos combatendo, ou 3 séculos. E que nós não conseguimos, porque, por várias razões, essas forças acabaram prevalecendo. Mas elas não estão totalmente vitoriosas, se entendemos assim, no sentido de uma hegemonia total. Porque, ainda assim, existem poucas resistências. E se hoje observamos um Papa ainda sendo visto por bilhões de pessoas, então a gente não pode dizer que o papado é uma coisa tão decadente assim. É evidente que o papado não tem mais o prestígio ou o poder que tinha, sei lá, há 5 séculos atrás. E mesmo assim, nós temos que entender o seguinte, esse conceito de poder também é um pouco relativo, porque há 5 séculos atrás, um Papa, se existia algum tipo de poder e influência, era só basicamente nas regiões da Europa. E, quiçá, talvez, algumas regiões muito isoladas do mundo oriental e da África. E olha que a África já era muçulmana. Aqui voltamos à questão da hecatombe, por exemplo, da destruição das comunidades cristãs no norte da África. Quer dizer, a comunidade que formou Agostinho, a comunidade que formou Cipriano de Cartago, Tertuliano e muitos outros desapareceu com a invasão islâmica. Isso não foi trágico? Claro que foi trágico. Foi tanta crise quanto, por exemplo, a secularização atual da Europa. Eu não sei qual é o problema de certos católicos, mas eles acham que o problema deles talvez seja o pior da história. É isso que me parece. Isso me parece a opinião do Lucas Lancaster. E eu reconheço, eu acho que foi uma opinião muito infeliz a despeito de um diagnóstico que não está totalmente errado de um problema em particular da Igreja. É a mesma coisa que se fala do Papa Francisco. O Papa Francisco cometeu alguns deslizes? Sim, cometeu. Cometeu alguns erros? Cometeu. Mas nada que o Papa Francisco tenha feito de errado, não há nada que não possa ser consertado. Não há nada que não possa ser corrigido.
Vejam que mesmo os papas pós-conciliares, com todos os problemas que o Concílio Vaticano II tem, porque introduziu certas inovações, algumas boas, outras ruins, enfim. No entanto, dentro dessas inovações, ninguém poderá dizer que esses papas, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e mesmo Papa Francisco, sejam equiparados a certos papas medievais. Eu digo que do ponto de vista moral e ético, eles são muito superiores a muitos papas medievais. Já que a tendência que há de certos historiadores é romantizar a Idade Média. Como se a Idade Média não tivesse pecado original, por exemplo. Agora, imaginem quantas merdas não aconteceram na Idade Média. Eu estava me lembrando também aqui de um outro episódio do Sínodo do Cadáver. Um papa desenterrando o cadáver de um outro papa para fazer um julgamento. Se isso fosse no século XXI, sei lá, alguém quisesse desenterrar o cadáver do Papa Francisco e dizer ele vai ser julgado porque ele é um modernista, eles vão pegar assim, uma coisa desse gênero e depois jogar o cadáver no Rio Tibre. O que vocês veriam de vídeos de internet comentando sobre o assunto? Sei lá, apareceriam os pastorezinhos evangélicos dizendo que o Papa é um anticristo, que a igreja é a igreja do Apocalipse, é a prostituta. Meu amigo, a gente estaria assim, afundado assim no lamaçal. Isso sim seria uma crise. Uma crise moral assim de proporções catastróficas. Eu leio os documentos do Papa Francisco e tiro a conclusão de que sim, existem problemas conceituais ali. Existem problemas que precisam ser elucidados, esclarecidos, consertados. Mas no cômputo geral, por exemplo, Amoris Letícia, que o pessoal fez um escândalo tremendo, eu vejo ali e não vejo nada demais. Eu vejo simplesmente um homem preocupado com soluções concretas e pastorais. Mesmo que possa parecer temerário aquela ideia de relativizar a questão do sacramento para casais de segunda união, enfim. Tudo bem, eu acho que é discutível isso. Mas isso pode ser corrigido. O que não pode ser corrigido muitas vezes é um clero mau caráter. É um clero bandido. Eu diria que tão pior quanto mudar a sã doutrina é você ter um clero que não acredite na sã doutrina. Como de fato foi o que aconteceu em vários momentos da história da igreja. Ou que tentaram subverter a sã doutrina. Porque vejam, da feita que existia um ensino, por exemplo, a Trindade, a coisa mais básica de um cristão, acreditar nas 3 pessoas divinas que são consubstanciais de natureza. Que é a coisa mais básica do mundo. E você vê que boa parte dos bispos, a maioria nem acreditava. Aí eu pergunto, qual é a eficácia da sã doutrina se você não tem um clero que não cumpre a sã doutrina? E que até subverte a sã doutrina. Porque é isso que está acontecendo hoje. O que acontece é o seguinte, existe um processo, uma força política, uma força ideológica chamada secularismo. Esse secularismo tem várias vertentes. Você tem a vertente socialista, liberal, que seja. Essa vertente contamina também o clero, contamina os leigos e assim sucessivamente. Tá? Mas nós temos que lidar com essas forças, porque elas existem, e nós vamos ter que combater o erro em torno dessas ideologias, ou dessas heresias que seja, porque vejam que, quando falamos de liberalismo, né, é aquela história. Os tradicionalistas escolhem os liberais que eles querem bater, mas também eles têm os liberais de estimação. Se existe uma coisa que me chama muito na direita católica brasileira, é que ela é essencialmente liberal na sua alma. Isso pode parecer estranho, pode parecer contraditório. Eu posso até falar mesmo do Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco tem aquela retórica em que ele escolhe o liberal que quer bater. Digamos, o MBL, que assume um caráter, por assim, mais laico de liberalismo. Mas, por outro lado, o bolsonarismo que eles defenderam e se comprometeram não é menos secular em muitos pontos. Mas como eles se apegaram a esse discurso dito cristão, né, ainda que seja um chavão, porque, por exemplo, vamos pegar aquele sujeito lá que mais parece o mordomo da família Addams, o tal do Álvaro Mendes, que ele fala assim: salve Maria, mais um escândalo na Igreja Católica. O cardeal Túcio escreveu há 30 anos atrás um livro de pornografia em que beijou um homem na boca. É isso que eles falam, parece fofoquinha de paróquia. Agora imagine isso, sei lá, o Sínodo do Cadáver,
ou então, sei lá, o Papa que comia a esposa do outro e levou uma pedrada na cabeça, sei lá, o outro que pegou o Guilherme de Pádua e levou no Vaticano e levou a cardeal. Isso porque eu não falei de Alexandre VI. E olha que Alexandre VI, anotem isso, Alexandre VI, o Papa Borgia, foi um papa estupidamente caluniado. Não estou dizendo que ele era santo. Ele era tão corrupto como qualquer italiano e espanhol daquela época ali, né? Do Vaticano ali, era corrupção total. Infelizmente, mas isso aconteceu. Aí vão dizer, a maior crise da história. Como se o Papa Francisco fosse a pior coisa do mundo, assim, imoral, porque esse pessoal do Santo Bom Gosto fez o maior escândalo contra o Papa. Ah, a pior crise da história. O Papa Francisco é assim, assado, cozido. Mas nem um ai contra o Bolsonaro. Nem um ai. Aí sabe qual foi a argumentação deles? Ah, é um mal menor. É um mal menor. Mal menor, meu filho, também é mal. E eu não acredito que o Bolsonaro seja um mal menor. A partir do momento que ele se alinha também a um grupo que tem um caráter revolucionário e de um anticatolicismo que, em muitos aspectos, é mais virulento do que o anticatolicismo de esquerda. Em que ponto eu vou falar isso? Por exemplo, se vocês analisarem os governos petistas, eles nunca confrontaram diretamente com a igreja. Eles nunca brigaram de frente. Tudo bem, eles podiam comer pelas beiradas, mas eles nunca brigaram de frente. Quem briga de frente é protestante. Aqui no Brasil, o protestantismo ele é sectaríssimo. Ele é radicadíssimo. Se eles criarem leis para boicotar o católico, eles fazem. E o Lula, que é um cara de esquerda, assinou uma concordata com o Vaticano, praticamente dando tudo que o Vaticano queria, isso na época de Bento XVI. Eu não estou dizendo aqui que o PT agora se tornou católico. Não, não é isso. Eu estou mostrando o fato de que, se por um lado existe uma esquerda que é inimiga dos valores cristãos, e todos nós sabemos disso, mas a direita não é muito diferente não, é até pior em alguns aspectos. E mesmo assim, o mesmo Centro Dom Bosco que falava do Bolsonaro lá, pelo menos o mordomo da família Adams lá no Centro Dom Bosco, ai, ele fala de Deus, ele fala de Deus. Cara, até Stalin falava de Deus, até Hitler falava de Deus. E a lógica deles era o seguinte: eles escolhiam um inimigo que eles achavam que era pior de tudo, insuperável. Digamos que você é um europeu católico dos anos 30 e você acha que a maior ameaça da Europa é Stalin, é a Rússia. Aí, em nome disso, sabe o que acontece? O cara apoia o Hitler. Aí, quando o Hitler começa a arregaçar judeu, quebrar vidraça de judeu, mandar judeu para campo de concentração, ou até mesmo matar judeu, aí eles vão falar assim, não, mas Hitler é um mal menor, tá? Ele é um mal menor porque Stalin é pior. Aí depois, o Hitler anexa a Áustria, anexa os Sudetos, arregaça tudo que é oposição, prende também judeu, faz o diabo a quatro. Aquele governo nojento, daquele padre nojento chamado Józef Tiso lá da Eslováquia, deportando judeu, dando porrada em judeu, dando porrada em minorias étnicas. Aí sabe o que vai acontecer? O católico do Centro Dom Bosco dos anos 30, 40, ele vai dizer, não, mas Stalin é bem pior. Stalin matou milhões. Pelo menos Hitler só tá dando umas pancadinhas lá nos caras. Aí tá. Aí depois, anexam a Tchecoslováquia lá, num procedimento infame, em que o primeiro-ministro da Tchecoslováquia foi obrigado, sob pena de bombardear em Praga, a simplesmente baixar as armas do exército tcheco. Mas aí, o católico do mal menor vai dizer, não, mas é aquela história, mas, né, vamos fazer vista grossa. Aí depois Hitler invade a Polônia. E quando Hitler invade a Polônia, o sujeito do mal menor ainda vai achar que tá tudo de boa. Aí ele fica decepcionado em descobrir que Hitler faz um acordo com Stalin. Essa é a lógica do mal menor. Tenham cuidado com essa farsa chamada mal menor. É evidente que, claro, existem situações particulares em que você vai escolher talvez aquele que contém menos danos. Mas você vai ter que reconhecer que aquilo também é danoso. E vai ter que criticar e não ficar calado quando ver o dano também menor. E vejam que um governo que demonstrou uma indiferença moral assombrosa, com 700 mil pessoas mortas pela pandemia, uma política desastrosa, fartamente catalogada. Esse pessoal veio com esse papo de que é contra a interrupção da gravidez, sabe? Mas em contrapartida, quando no finalzinho do governo Bolsonaro, ele conseguiu
reduzir a idade para laqueadura, quebrando um princípio católico da abertura para a vida. Mas isso aí é aquela história, é um mal menor, tá? É um mal menor. Os caras fazem e acontecem, querem dar golpe de Estado, querem fazer tudo que não presta. Quer dizer, um presidente da República que nunca visitou o Papa na vida, e vocês do Centro do Bom Bosco foram cúmplices disso. Foram cúmplices desse anticatolicismo. E depois vocês dizem que nós estamos vivendo uma crise assombrosa? Para com isso. Claro que eu não estou aqui comprometendo Lucas Lancaster com o Centro Dom Bosco. Eu, pelo menos, sou informado de que uma coisa é o Lucas Lancaster e outra coisa é o Centro Dom Bosco, tá? Mas existe um vício de linguagem que acaba afetando a objetividade da análise real dos acontecimentos, em que nós superestimamos esses problemas, quando na prática, historicamente falando, esses problemas têm certas doses de repetições. E claro, há problemas também novos. E o problema da direita brasileira, e em particular da direita católica, é que ela se fundamentou na ideia de que o único mal a ser combatido é o comunismo. O único mal a ser combatido é a teologia da libertação. E acabou se aliando a forças políticas que não são menos danosas no sentido do catolicismo. Vamos ver o projeto da direita brasileira. Alinhe-se ao projeto da direita brasileira e deixe o país menos católico. Dê mais poder, sabe o quê? A um pastorzinho de esquina como Mocelin, Iago Martins, sei lá o quê, Malafaia, Edir Macedo. Dê mais poder a eles e menos poder ao Papa. É fácil fazer escândalo contra o Papa. Afinal, ele deve estar em Roma mesmo e nem liga para o Centro Dom Bosco. Mas, a todo momento, eu nunca vi vocês fazerem autocrítica e escândalo com um desgoverno que simplesmente não se comprometeu e quebrou todas as pautas daquilo que os católicos defendem. Só em troca de migalhas. Paciência. É o preço que se paga. Agora estão dizendo que nós estamos vivendo na pior das épocas do catolicismo? Eu não acredito nisso. Eu acredito, inclusive, nas épocas de crise, que elas são propícias à renovação. Alguma coisa está errada e nós precisamos mudar. E observem, bilhões de pessoas viram o nosso Papa. E vocês acham realmente que o papado está em crise da forma como vocês pregam? Raramente o papado teve tanta abrangência na história humana. E vocês estão me dizendo assim, estamos na pior crise da história da igreja. Olha, eu fico até meio desapontado, porque assim, o Lucas Lancaster é um excelente historiador. O Lucas Lancaster é um historiador que merece os nossos mais sinceros respeitos. E eu acho que muita coisa do que ele divulga é elogioso. Mas claro, como qualquer ser humano, também comete os seus erros. Da mesma forma que eu não acredito que nós estejamos vivendo a pior crise da história, na verdade eu vejo uma crise dentre tantas na história. Por outro lado, eu acho que nós temos que parar de superestimar esses problemas e pensar que essa instituição bimilenar já enfrentou tantas e tantas coisas. Coisas assim de um elemento tão surrealista que realmente dá para crer que ela é realmente uma instituição que tem uma força sobrenatural. E que se nós não acreditamos nisso, então desista, porra. É muito simples. Então é isso, meus amigos. Eu acho que, com todo respeito ao Lancaster, uma pessoa que tem um bom conteúdo, mas neste aspecto eu acho que ele se equivocou. E é isso. Eu acho que agora, com o novo papado de Leão XIV, nós temos que ter um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de sensatez, um pouco mais de prudência. Tudo bem, eu entendo que realmente é uma época de muita incerteza. Então, portanto, muitas vezes as pessoas tomam esse partido justamente porque, claro, numa época de incerteza você não sabe com quem escorar, você não sabe a âncora, você não sabe o navio. Porém, quando se estuda a história da igreja, e se você estiver em contato realmente com essas crises da história,
essas naves e tempestades, por assim dizer, segundo o livro do Alfredo Sanz, vocês vão ver que isso aí é mais uma. E se você não estiver acostumado com as crises, meu amigo, deixa de ser católico. Deixa de ser católico. Vá numa igreja evangélica e realmente você não terá crise alguma. Um grande abraço.